O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em um discurso proferido no último dia 23, explicou a decisão do presidente Donald Trump de dar um basta às tentativas do governo chinês de ameaçar liberdades no mundo inteiro. Pompeo disse: "A China é cada vez mais autoritária em casa e mais agressiva com sua hostilidade à liberdade em qualquer outro lugar." E o presidente Trump disse: "Basta." Ouça trecho do discurso de Mike Pompeo. Minhas declarações hoje são o quarto conjunto de declarações em uma série de discursos sobre a China que pedi ao conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien, ao diretor do FBI Chris Wray e ao procurador-geral Barr para fazerem comigo. Tínhamos um objetivo muito claro, uma missão real. Era para explicar as diferentes facetas do relacionamento dos Estados Unidos com a China, os enormes desequilíbrios que surgiram nesse relacionamento ao longo de décadas e os projetos de hegemonia do Partido Comunista Chinês. Nosso objetivo era deixar claro que as ameaças aos americanos que a política do presidente Trump na China pretende abordar são claras e nossa estratégia para garantir essas liberdades foi estabelecida. O embaixador O'Brien falou sobre ideologia. O diretor do FBI, Wray, falou sobre espionagem. O procurador-geral Barr falou sobre economia. E meu objetivo hoje é colocar isso tudo junto para o povo americano e detalhar o que a ameaça da China significa para nossa economia, nossa liberdade e, de fato, para o futuro das democracias livres em todo o mundo. O próximo ano marca meio século desde a missão secreta do Dr. Kissinger na China e o 50º aniversário da viagem do presidente Nixon, em 2022, não está muito longe. O mundo era muito diferente. Imaginávamos que o envolvimento com a China produziria um futuro com uma promessa brilhante de cortesia e cooperação. Mas hoje ainda estamos todos usando máscaras e vendo o número de corpos da pandemia aumentar porque o Partido Comunista Chinês falhou em suas promessas para o mundo. Estamos lendo todas as manhãs novas manchetes de repressão em Hong Kong e Xinjiang. Estamos vendo estatísticas impressionantes de abusos comerciais dos chineses que custam os empregos de americanos e causam enormes golpes nas economias de toda a América, inclusive aqui no sul da Califórnia. E estamos assistindo a um exército chinês que se torna cada vez mais forte e ameaçador. Eu ecoarei as perguntas que estão nos corações e mentes dos americanos, daqui da Califórnia até o meu estado do Kansas e além. O que o povo americano tem para mostrar agora, 50 anos depois do envolvimento com a China? As teorias de nossos líderes que propuseram uma evolução chinesa em direção à liberdade e à democracia provaram ser verdadeiras? Esta é a definição da China de uma situação em que todos saem ganhando? E, de fato, centralmente, da perspectiva do secretário de Estado, a América está mais segura? Temos uma maior probabilidade de paz para nós mesmos e paz para as gerações seguintes? Olha, temos que admitir uma dura verdade. Devemos admitir uma dura verdade que deve nos guiar nos próximos anos e décadas. Se quisermos ter um século XXI livre, e não o século chinês dos sonhos de Xi Jinping, o velho paradigma do compromisso cego com a China simplesmente não servirá. Não devemos continuar e não devemos voltar a ele. Como o presidente Trump deixou bem claro, precisamos de uma estratégia que proteja a economia americana e, de fato, o nosso estilo de vida. O mundo livre deve triunfar sobre essa nova tirania. Agora, antes que eu pareça ansioso demais para derrubar o legado do presidente Nixon, quero deixar claro que ele fez o que acreditava ser o melhor para o povo americano na época e ele devia estar certo. Ele foi um estudante brilhante sobre a China, um guerreiro feroz e frio e um tremendo admirador do povo chinês, assim como penso que todos nós somos. Ele merece um enorme crédito por perceber que a China era importante demais para ser ignorada, mesmo quando o país estava enfraquecido por causa de sua própria brutalidade comunista auto-infligida. Em 1967, em um artigo de Relações Exteriores muito famoso, Nixon explicou sua estratégia futura. Aqui está o que ele disse. Ele disse, a longo prazo, simplesmente não podemos deixar a China para sempre fora da família de nações.
o mundo não será seguro até que a China mude. Assim, nós temos como objetivo, na medida do possível, nós devemos influenciar os eventos. Nosso objetivo deve ser induzir mudanças. E acho que essa é a frase-chave de todo o artigo: induzir mudanças. Então, com essa viagem histórica a Pequim, o presidente Nixon deu início à nova estratégia de engajamento. Ele procurou, de maneira nobre, um mundo mais livre e seguro e esperava que o Partido Comunista Chinês retornasse a esse compromisso. Com o passar do tempo, os formuladores de políticas americanas presumiram cada vez mais que, à medida que a China se tornasse mais próspera, ela se abriria, se tornaria mais livre em casa e, de fato, apresentaria menos ameaças ao exterior, seria mais amigável. Tudo parecia, tenho certeza, tão inevitável. Mas essa era de inevitabilidade acabou. O tipo de compromisso que estamos buscando não trouxe o tipo de mudança dentro da China que o presidente Nixon esperava induzir. A verdade é que nossas políticas e de outras nações livres ressuscitaram a economia falida da China apenas para ver Pequim morder as mãos internacionais que a alimentavam. Abrimos nossos braços para os cidadãos chineses apenas para ver o Partido Comunista Chinês explorar nossa sociedade livre e aberta. A China enviou propagandistas para nossas coletivas de imprensa, nossos centros de pesquisa, nossas escolas secundárias, nossas faculdades e até para nossas reuniões de associações de pais e mestres. Nós marginalizamos nossos amigos em Taiwan, que mais tarde floresceram em uma vigorosa democracia. Demos ao Partido Comunista Chinês e ao próprio regime um tratamento econômico especial apenas para ver o Partido Comunista Chinês insistir no silêncio sobre seus abusos dos direitos humanos como preço de admissão para empresas ocidentais entrarem na China. O embaixador O'Brien destacou alguns exemplos outro dia. Marriott, American Airlines, Delta, United, todas removeram referências a Taiwan de seus sites corporativos para não irritar Pequim. Em Hollywood, não muito longe daqui, o epicentro da liberdade criativa americana e árbitros autodesignados da justiça social é autocensurada, até as referências mais levemente desfavoráveis à China. Essa aquiescência corporativa com o Partido Comunista Chinês também acontece em todo o mundo. E como essa lealdade corporativa funcionou? Sua lisonja é recompensada? Vou citar o discurso do procurador-geral Barr. Em um discurso da semana passada, ele disse que a ambição final dos governantes da China não é negociar com os Estados Unidos, é saquear os Estados Unidos. A China tomou nossos valiosos segredos comerciais e propriedades intelectuais, causando a perda de milhões de empregos em toda a América. A China sugou as cadeias de suprimentos da América e depois adicionou um dispositivo de trabalho escravo. Tornou as principais hidrovias do mundo menos seguras para o comércio internacional. O presidente Nixon disse uma vez que temia ter criado um Frankenstein ao abrir o mundo para o Partido Comunista Chinês, e aqui estamos. Agora, pessoas de boa fé podem debater por que nações livres permitiram que essas coisas ruins acontecessem por todos esses anos. Talvez tenhamos sido ingênuos com a virulenta tensão do comunismo da China, ou triunfalistas após nossa vitória na Guerra Fria, ou capitalistas covardes, ou talvez tenhamos sido enganados pela conversa de Pequim sobre uma ascensão pacífica. Seja qual for o motivo, hoje a China é cada vez mais autoritária em casa e mais agressiva com sua hostilidade à liberdade em qualquer outro lugar. E o presidente Trump disse: basta. Não acho que muitas pessoas de ambos os lados discutam os fatos que expus hoje. Mas mesmo agora, alguns estão insistindo em que preservemos o modelo de diálogo pelo bem do diálogo. Agora, para deixar claro, continuaremos conversando. Mas as conversas são diferentes nos dias de hoje. Eu viajei para Honolulu agora, apenas algumas semanas atrás, para me encontrar com Yang Jiechi. Era a velha história. Muitas palavras, mas literalmente nenhuma oferta para mudar nenhum dos comportamentos. As promessas de Yang, como tantas que o Partido Comunista Chinês fez antes dele, estavam vazias. As expectativas dele, suponham,
eram de que eu cederia às demandas deles, porque francamente é isso que muitos governos anteriores fizeram. Eu não, e o presidente Trump também não. Como o embaixador O'Brien explicou tão bem, devemos ter em mente que o regime do Partido Comunista Chinês é um regime marxista-leninista. O secretário-geral Xi Jinping crê realmente em uma ideologia totalitária falida. E essa ideologia é essa ideologia que informa seu desejo de décadas pela hegemonia global do comunismo chinês. Os Estados Unidos não podem mais ignorar as diferenças políticas e ideológicas fundamentais entre nossos países, assim como o Partido Comunista Chinês nunca as ignorou. Essa é a única maneira de realmente mudar a China comunista é agir não com base no que os líderes chineses dizem, mas como eles se comportam. E você pode ver a política americana respondendo a essa conclusão. O presidente Reagan disse que lidou com a União Soviética com base no confie, mas verifique. No que diz respeito ao Partido Comunista Chinês, digo que devemos desconfiar e verificar. Nós, as nações que prezam pela liberdade do mundo, devemos induzir a China a mudar, exatamente como o presidente Nixon queria. Devemos induzir a China a mudar de maneiras mais criativas e assertivas, porque as ações de Pequim ameaçam nosso povo e nossa prosperidade. Devemos começar mudando a maneira como nosso povo e nossos parceiros enxergam o Partido Comunista Chinês. Temos que dizer a verdade. Não podemos tratar essa encarnação da China como um país normal como qualquer outro. Sabemos que negociar com a China não é como negociar com uma nação normal e cumpridora da lei. Pequim ameaça acordos internacionais, trata sugestões internacionais como ou acordos ou sugestões como condutores para o domínio global. Mas, ao insistir em termos justos, como nosso representante comercial fez quando garantiu a primeira fase de nosso acordo comercial, podemos forçar a China a reconsiderar seu roubo de propriedade intelectual e as políticas que prejudicaram os trabalhadores americanos. Também sabemos que fazer negócios com uma empresa apoiada pelo Partido Comunista Chinês não é o mesmo que fazer negócios com, digamos, uma empresa canadense. Eles não respondem a conselheiros independentes e muitos deles são patrocinados pelo Estado e, portanto, não precisam buscar lucros. Um bom exemplo é a Huawei. Paramos de fingir que a Huawei é uma empresa de telecomunicações inocentes que está aparecendo para garantir que você possa conversar com seus amigos. Nós chamamos isso como realmente é, uma verdadeira ameaça à segurança nacional e tomamos medidas em conformidade. Também sabemos que, se nossas empresas investem na China, podem apoiar, intencional ou involuntariamente, as graves violações dos direitos humanos do Partido Comunista. Nossos departamentos do Tesouro e Comércio sancionaram e colocaram na lista negra líderes e entidades chinesas que estão prejudicando e abusando dos direitos mais básicos para pessoas de todo o mundo. Várias agências trabalharam juntas em uma consultoria de negócios para garantir que nossos CEOs sejam informados sobre o comportamento de suas cadeias de suprimentos na China. Também sabemos que nem todos os estudantes e funcionários chineses são apenas estudantes e trabalhadores normais que vêm aqui para ganhar um pouco de dinheiro e adquirir algum conhecimento. Muitos deles vêm aqui para roubar nossa propriedade intelectual e levá-la de volta a seu país. O Departamento de Justiça e outras agências adotaram vigorosamente a punição por esses crimes. Sabemos que o Exército de Libertação Popular também não é um exército normal. Seu objetivo é defender o domínio absoluto das elites do Partido Comunista Chinês e expandir um império chinês, não para proteger o povo chinês. E assim, nosso Departamento de Defesa aumentou seus esforços, operações de liberdade de navegação nos mares da China Oriental e Meridional e também no Estreito de Taiwan. E criamos uma força espacial para ajudar a impedir a China de agressão nessa última fronteira. E também, francamente, desenvolvemos um novo conjunto de políticas no Departamento de Estado que lidam com a China, pressionando as metas de justiça e reciprocidade do presidente Trump para reescrever os desequilíbrios que cresceram ao longo de décadas. Agora, nesta semana, anunciamos o fechamento do consulado chinês em Houston porque era um centro de espionagem
e roubo de propriedade intelectual. Invertemos há 2 semanas 8 anos de dar a outra face com relação ao direito internacional no Mar do Sul da China. Apelamos à China para adequar suas capacidades nucleares às realidades estratégicas de nosso tempo. E o Departamento de Estado, em todos os níveis, em todo o mundo, se envolveu com nossos colegas chineses simplesmente para exigir justiça e reciprocidade. Mas nossa abordagem não pode ser apenas difícil. É improvável que alcancemos o resultado que desejamos. Também devemos envolver e capacitar o povo chinês, um povo dinâmico e amante da liberdade que é completamente distinto do Partido Comunista Chinês. Isso começa com a diplomacia pessoal. Conheci homens e mulheres chineses de grande talento e diligência em todos os lugares onde estive. Eu me encontrei com uigures e cazaques que escaparam dos campos de concentração de Xinjiang. Conversei com os líderes democráticos de Hong Kong, desde o cardeal Zen até Jimmy Lai. 2 dias atrás, em Londres, eu me encontrei com o combatente da liberdade de Hong Kong, Nathan Law. E no mês passado, no meu escritório, ouvi as histórias de sobreviventes da Praça da Paz Celestial. Um deles está aqui hoje. Wang Dan foi um estudante importante porque nunca parou de lutar pela liberdade do povo chinês. Sr. Wang, por favor, fique de pé para que possamos reconhecê-lo. Hoje conosco também está o pai do movimento democrático chinês, Wei Jingsheng. Ele passou décadas em campos de trabalho chineses por sua luta. Sr. Wei, por favor, levante-se. Eu servi ao exército durante a Guerra Fria. E se há uma coisa que aprendi, os comunistas quase sempre mentem. A maior mentira que eles contam é que falam por 1,4 bilhão de pessoas que são vigiadas, oprimidas e têm medo de falar. Pelo contrário, o Partido Comunista Chinês teme as opiniões honestas do povo chinês mais do que qualquer inimigo, e exceto por perder o controle do poder, eles têm razão. Imagine o quão melhor o mundo seria, sem mencionar as pessoas dentro da China, se pudéssemos ouvir os médicos de Wuhan e eles pudessem dar o alarme sobre o surto de um novo vírus. Por muitas décadas, nossos líderes ignoraram e menosprezaram as palavras de bravos dissidentes chineses que nos alertaram sobre a natureza do regime que estamos enfrentando. Não podemos mais ignorar. Eles sabem tão bem quanto qualquer um que nunca podemos voltar ao status quo. Mas mudar o comportamento do Partido Comunista Chinês não pode ser uma missão solitária do povo chinês. As nações livres têm de trabalhar para defender a liberdade. Não é uma tarefa fácil, mas tenho fé que podemos fazê-lo. Eu tenho fé porque já fizemos isso antes, nós sabemos como é. Tenho fé porque o Partido Comunista Chinês está repetindo alguns dos mesmos erros que a União Soviética cometeu, alienando aliados em potencial, quebrando a confiança em casa e no exterior, rejeitando os direitos de propriedade e o Estado de Direito previsto. Eu tenho fé por causa do despertar que vejo entre outras nações que sabem que não podemos voltar ao passado da mesma maneira que fizemos aqui na América. Eu ouvi isso de Bruxelas, Sydney e Hanoi. E, acima de tudo, acredito que podemos defender a liberdade por causa do doce apelo da própria liberdade. Vejo cidadãos de Hong Kong que imploram para migrar para o exterior enquanto o Partido Comunista Chinês esmaga essa cidade orgulhosa. Eles agitam bandeiras americanas. É verdade, há diferenças. Ao contrário da União Soviética, a China está profundamente integrada à economia global. Mas Pequim é mais dependente de nós do que nós deles. Olha, eu rejeito a noção de que estamos vivendo uma era de inevitabilidade, que alguma armadilha está por vir, que a supremacia do Partido Comunista Chinês é o futuro. Nossa abordagem não está afadada ao fracasso porque os Estados Unidos estão em declínio. Como eu disse em Munique no início deste ano, o mundo livre ainda está ganhando. Só precisamos acreditar, conhecê-lo e ter orgulho disso. Pessoas de todo o mundo ainda querem vir para sociedades abertas. Eles vêm aqui para estudar, eles vêm aqui para trabalhar, eles vêm aqui para construir uma vida para suas famílias. Eles não estão desesperados para se estabelecer na China. Está na hora. É ótimo estar aqui hoje, o momento é perfeito. É hora de nações livres agirem.
Nem todas as nações abordarão a China da mesma maneira, nem deveriam. Toda nação terá que entender como proteger sua própria soberania, como proteger sua própria prosperidade econômica e como proteger seus ideais dos tentáculos do Partido Comunista Chinês. Mas apelo a todos os líderes de todas as nações para começarem a fazer o que os Estados Unidos fizeram. Simplesmente insistir na reciprocidade, insistir na transparência e responsabilidade do Partido Comunista Chinês. É um quadro de governantes que está longe de ser homogêneo. E esses padrões simples e poderosos alcançarão muita coisa. Por muito tempo, deixamos o Partido Comunista Chinês definir os termos do compromisso, mas não mais. As nações livres devem definir o tom. Nós devemos operar com os mesmos princípios. Temos que traçar linhas em comum na areia que não podem ser lavadas pelas barganhas do Partido Comunista Chinês ou por seus dotes. De fato, foi isso que os Estados Unidos fizeram recentemente quando rejeitamos de uma vez por todas as alegações ilegais da China no Mar do Sul da China, pois incentivamos os países a se tornarem países limpos para que as informações privadas de seus cidadãos não acabem nas mãos do Partido Comunista Chinês. Fizemos isso estabelecendo padrões. Agora, é verdade, é difícil. É difícil para alguns países pequenos. Eles temem ser escolhidos. Alguns deles, por esse motivo, simplesmente não têm a capacidade, a coragem de permanecer conosco por um momento. De fato, temos um aliado da OTAN que não se posicionou da maneira que precisa em relação a Hong Kong, porque temem que Pequim restrinja o acesso ao mercado da China. Esse é o tipo de timidez que levará ao fracasso histórico e não podemos repeti-lo. Não podemos repetir os erros dos últimos anos. O desafio da China exige esforço e energia das democracias, na Europa, na África, na América do Sul e especialmente na região Indo-Pacífico. E se não agirmos agora, em última análise, o Partido Comunista Chinês destruirá nossas liberdades e subverterá a ordem baseada em regras que nossas sociedades trabalharam tanto para construir. Se dobrarmos os joelhos agora, os filhos de nossos filhos podem estar à mercê do Partido Comunista Chinês, cujas ações são o principal desafio hoje no mundo livre. O secretário-geral Xi não está destinado a tiranizar dentro e fora da China para sempre, a menos que permitamos. Agora não se trata de contenção. Não compre isso. Trata-se de um novo e complexo desafio que nunca enfrentamos antes. A União Soviética foi fechada para o mundo livre. A China comunista já está dentro de nossas fronteiras. Portanto, não podemos enfrentar esse desafio sozinhos. As Nações Unidas, a OTAN, os países do G7, o G20, nosso poder econômico, diplomático e militar combinado são certamente suficientes para enfrentar esse desafio se o direcionarmos com clareza e coragem. Talvez seja a hora de um novo agrupamento de nações que pensam da mesma forma, uma nova aliança de democracias. Nós temos as ferramentas. Eu sei que nós podemos fazer isso. Agora precisamos da vontade. Para citar as Escrituras, pergunto: nosso espírito está disposto, mas nossa carne é fraca? Se o mundo livre não mudar, a China comunista certamente nos mudará. Não pode haver retorno às práticas passadas só porque elas são confortáveis ou convenientes. Proteger nossas liberdades do Partido Comunista Chinês é a missão de nosso tempo, e a América está perfeitamente posicionada para liderá-la porque nossos princípios fundadores nos dão essa oportunidade. Como expliquei na Filadélfia na semana passada, olhando para o Independence Hall, nossa nação foi fundada com a premissa de que todos os seres humanos possuem certos direitos inalienáveis. E é trabalho do nosso governo garantir esses direitos. Esta é uma verdade simples e poderosa. E isso nos tornou um farol de liberdade para pessoas de todo o mundo, inclusive pessoas que estão dentro da China. De fato, Richard Nixon estava certo quando escreveu em 1967 que o mundo não pode ser seguro até que a China mude. Agora cabe a nós ouvir suas palavras. Hoje o perigo está claro, e hoje o despertar está acontecendo. Hoje o mundo livre deve responder. Não podemos voltar ao passado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe o povo chinês
e que Deus abençoe o povo dos Estados Unidos da América.